Olá a todos, nós começamos hoje a nossa terceira aula do nosso minicurso e o título dessa aula de hoje é o trabalho argumentativo. Nós queremos, desde já, falar da alegria de estarmos neste curso tão interessante, com tanta gente legal que tem acessado, e eu quero agradecer em meu nome e em nome da Parábola. Na verdade, agora nós vamos falar, por exemplo, desse trabalho argumentativo, como é a atividade argumentativa no artigo de opinião. Então, a primeira coisa que se tem em mente é que a argumentação é uma atividade inerente à condição humana. A todo momento, a todo ato de linguagem, estamos defendendo ideias. Então, parte desse princípio. Um outro aspecto da argumentação no artigo de opinião é o envolvimento de modo cooperativo, construtivo com o universo do interlocutor, estabelecendo uma estrutura dialógica, mesmo que esse interlocutor seja presumido. Então, por exemplo, essa é uma fala de Abreu, 2008. Inclusive, assim, se a argumentação é uma atividade inerente à condição humana, muito mais é a interação como uma atividade cooperativa, como uma relação entre um locutor e um interlocutor que cooperam na mesma proporção para o sucesso da argumentação, vamos pensar assim. Então, o que isso significa? Significa que o perfil, os valores do locutor e do interlocutor estão na base de uma relação de confiança e de aceitabilidade discursivas. Isso vai configurar uma predisposição para a interlocução. Na verdade, o trabalho argumentativo sempre vai presumir a presença do outro a ser convencido, né, do alvo da argumentação. Então, a argumentação, por isso mesmo, envolve a defesa de uma tese, que seria uma parte racional do discurso, né, aquilo que de mais forte se quer transmitir, a construção da autoimagem do locutor, né, no momento em que ele vai defender essa tese, ele se constrói, ele se coloca, ele diz quem é, e da interpretação das informações pragmáticas do locutor e do interlocutor. E também a própria construção da imagem do interlocutor, porque no momento em que se faz um trabalho argumentativo, se pressupõe o outro, antecipa-se muita coisa do que o outro poderia querer ouvir ou está esperando ouvir naquele discurso. Então, aspectos decisivos para isso envolvem a seleção de argumentos plausíveis, a adesão à negociação discursiva, o desejo de influenciar, o desejo de convencer, de persuadir, e o próprio poder de argumentação. A argumentação, ela é uma habilidade forte e poderosa na medida em que ela transforma vidas, ela vende, através da argumentação se vende, se compra, se transforma vida, se muda comportamento. Então, é uma atividade de linguagem muito poderosa. Então, nesse sentido, o trabalho argumentativo na escola envolve o reconhecimento do poder sociodiscursivo da argumentação. Então, o professor de texto, o professor que vai trabalhar com artigo de opinião, ele certamente vai conduzir os seus alunos dizendo: vejam, o trabalho argumentativo é um trabalho de poder, é um poder forte de linguagem. Por isso mesmo, o trabalho argumentativo na escola envolve estudo de estratégias de constituição, manutenção e de defesa de teses e de argumentos. Além do mais, envolve a mobilização adequada de recursos discursivos na apresentação e na estruturação da tese e na ancoragem dos argumentos usados para sustentá-la. Então, vejam só, trabalhar o artigo de opinião na escola é desenvolver no aluno uma série de habilidades que vão fazê-lo competente na argumentação escrita,
mas também vai desenvolver uma competência maior para a linguagem que ele tem, né? Que todo ser de linguagem tem. Então, por exemplo, alguns argumentos que podem ser usados no desenvolvimento de um artigo de opinião. Primeiro, argumentos baseados na estrutura do real. O que é isso? São aqueles argumentos baseados nas experiências, por exemplo, argumentos baseados em dados, em resultados científicos, em opiniões de especialistas, em pontos de vista fortes, nas ligações entre as coisas do mundo real. Esses argumentos que se vinculam às coisas do mundo real, mas, na verdade, sem uma preocupação com a descrição objetiva dos fatos. Traz argumentos que alocam o processo argumentativo, o processo de convencimento em coisas do mundo real. Dessas ligações, por exemplo, decorrem efeitos de sentido orientados, por exemplo, para a relação de sucessão, em que um evento vai abrir espaço para que outro aconteça. Então, por exemplo, relações de causa e consequência, de consequência e finalidade, e de coexistência, por exemplo, diferentes tipos de pessoas e ações quanto ao grau de relevância e de explicação. Então, na verdade, esses argumentos baseados na estrutura do real procuram envolver argumentativamente o interlocutor, tanto a partir de relações de sucessão, quanto de comparação, de coexistências, de valoração, envolvendo diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de ação, relevância dos fatos. Não é muito comum no desenvolvimento de um artigo de opinião se trabalhar com a relevância de determinados fatos, colocar em graus. Vários fatos são apresentados em graus. Um outro tipo de argumento são os argumentos quase lógicos, aqueles que são equivalentes aos raciocínios formais, lógicos, matemáticos. Então, eles são incorporados à dinamicidade discursiva a partir de uma relação de compatibilidade ou de incompatibilidade com a tese. Eu defendo uma tese e posso recorrer a argumentos que venham com uma certa ideia de precisão, de lógica, para até mesmo confirmar minha tese ou para refutar ideias contrárias à minha tese e, para mais adiante, convencer o meu interlocutor daquilo que eu estou querendo defender, convencê-lo de que a minha ideia é, de fato, a mais interessante para aquela situação discursiva. Essas incompatibilidades podem ser tanto em relação à natureza das coisas ou das interpretações humanas. Então, eu posso falar tanto de coisas, por exemplo, do universo biosociofísico, que são incompatíveis, por exemplo, com a expressão do racismo, da homofobia, e como posso mostrar, como se pode interpretar essas situações. Um outro argumento interessante é o que se chama de argumento por regra de justiça e por reciprocidade. Como, por exemplo, todos os homens são iguais perante a lei. Esse é um argumento por regra de justiça. Então, esses argumentos do tipo isso é justo, isso é injusto, isso é certo, isso não é certo, isso é adequado, isso não é adequado, são argumentos muito produtivos no artigo de opinião. Argumentos que envolvem relações de igualdade entre as pessoas, de reciprocidade entre os componentes da sociedade. Então, é muito, muito, muito recorrente, frequente, interessante, funcional no artigo de opinião, argumentos que envolvem regras de justiça e de reciprocidade. Argumentos sustentados por raciocínios matemáticos são muito parecidos com os argumentos quase lógicos. No entanto, eles envolvem uma relação mesmo matemática do tipo inclusão de partes, divisão de um todo. Eu posso partir do maior para o menor, de um argumento mais amplo para o menos amplo, e do modelo diante modelo, o que deve ser imitado, modelos que devem ser imitados, modelos que não devem ser imitados. O processo de desvinculação, por exemplo, que não deve ser imitado, consiste na ruptura
no plano das ideias e na dissociação de noções. Não, isso aqui é incompatível com determinada atitude e assim por diante. Então, noções dissociativas, por exemplo, eu posso trabalhar com relações como aparência e realidade. Isso parece ser alguma coisa, mas na realidade é outra. Relações entre o relativo e absoluto, relações entre o que é subjetivo e o que é objetivo, relações entre o que é normal, digamos assim, o que está dentro de determinada regra social, e o que não é, o que seria anormal, o que é comum, o que é incomum, e assim por diante. Então, eu quero agradecer a companhia nesta aula, nessa terceira aula, e vamos terminando por aqui. Obrigada a todos, um grande abraço.